uma área central para o desenvolvimento estrutural de qualquer país. Uma área que no Brasil enfrentou graves problemas nos últimos 4 anos. Problemas ligados a suspeitas de desvios de dinheiro público e também ligados a uma investida político-ideológica bastante agressiva. Uma área que continua na agenda de pessoas que, apesar dos reveses recentes, permanecem com força na disputa de poder nacional. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 13 de julho de 2023, dia em que os repórteres Constança Rezende e Paulo Saldanha publicaram no jornal Folha de São Paulo uma reportagem segundo a qual o TCU, o Tribunal de Contas da União, caminha para anular liberações de obras de educação que foram autorizadas sem nenhum critério técnico. Essas liberações ocorreram via FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no período que vai de 2020 a 2022. Esse período se refere à gestão do pastor Milton Ribeiro no comando do Ministério da Educação, durante parte do governo Jair Bolsonaro. Entre os problemas que estão sendo julgados pelo TCU está a liberação de verbas públicas para novas obras em cidades mais ricas, deixando de lado as cidades que mais precisam. A liberação também ignorou obras que já estavam em andamento, ou seja, muitas delas foram deixadas pela metade enquanto novas obras eram iniciadas. Essas liberações de dinheiro público aconteciam de forma fracionada, com valores relativamente pequenos, em mais de 3 mil termos de compromisso com prefeituras que queriam construir creches, escolas e quadras poliesportivas, além de fazer reformas. Segundo o Tribunal de Contas, o montante de liberação de verba pública sem critério técnico chega a mais de 7 bilhões de reais. O Milton Ribeiro é aquele ministro que foi embarcar armado no aeroporto de Brasília e acabou disparando sem querer a arma no balcão da companhia aérea. É também aquele ministro que criou um esquema de negócios paralelos na educação, com pastores sem cargos públicos atuando na intermediação de verbas com prefeituras e pedindo contrapartidas, inclusive em barras de ouro, num escândalo que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. Foi a partir da intermediação dos religiosos, aliás, que muitos dos repasses fracionados, sem critério técnico, foram liberados. O julgamento do TCU sobre o tema está parado agora por um pedido de vista de um dos ministros. Ele tem o prazo de 60 dias para devolver o caso para apreciação do tribunal. Esse não foi o único escândalo do governo Bolsonaro relacionado a dinheiro destinado à educação. A gente tem também o caso do kit robótica. Esses kits eram comprados com dinheiro da educação, parte dele via orçamento secreto, e repassados para as escolas. Existem indícios de direcionamento e superfaturamento nessas compras. Uma empresa de um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, comprava a unidade do kit por R$ 2.700 e vendia para o poder público pelo preço de R$ 14 mil, ou seja, 420% mais caro. Esses escândalos ainda estão em investigação. Os envolvidos negam ilegalidades. Mas não foi só por causa de obras sem critério técnico, balcão de negócios com pastores e kits robóticas potencialmente superfaturados que a educação tomou o noticiário no Brasil nos anos recentes. Houve uma frente político-ideológica, baseada muitas vezes em pressupostos delirantes, algo que impactou de forma significativa essa área tão central para o desenvolvimento de um país. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa. Esse que você ouviu é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ele disse isso em cima de um caminhão de som durante um evento em Brasília de defesa às armas. O evento aconteceu no domingo passado, na esplanada dos ministérios. O parlamentar estava difundindo ali a ideia do professor doutrinador, pauta cara ao movimento Escola Sem Partido. Esse é um tema que não surgiu com o bolsonarismo. Ainda em 2004, o advogado católico e procurador pelo estado de São Paulo, Miguel Najib, lançou o movimento no Brasil, importando as ideias dos Estados Unidos. O Escola Sem Partido tem 2 eixos. O primeiro é baseado no pressuposto de que existe uma doutrinação política e ideológica dos alunos por parte de professores de esquerda nas escolas. É um pressuposto distorcido. É claro que professores têm suas preferências políticas. É claro que alguns deles expõem essas preferências em sala de aula. Mas dizer que isso é algo exclusivo da esquerda não faz muito sentido. Eu mesmo tinha uma professora no ensino fundamental que dizia que se o Lula vencesse a eleição contra o Fernando Collor em 1989, todo mundo que tinha 2 tênis ia ter que dar um para os pobres, que todo mundo que tinha uma casa teria que dividi-la com mais famílias. O outro eixo do movimento Escola Sem Partido denuncia uma suposta usurpação dos direitos dos pais na educação moral e religiosa dos seus filhos. Diz que os colégios estão impondo uma ideologia de gênero às crianças. Em termos mais chulos, falam em ditadura gaysista, ignorando a complexidade do tema, que passa por identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e papel de gênero. Esse eixo costuma atacar iniciativas que tentam combater o preconceito e a marginalização de pessoas LGBTI+. A legislação brasileira deixa claro que a escola é um lugar de liberdade. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar pensamento, arte e saber. É um lugar de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Existem várias iniciativas de municípios e estados que tentam colocar o Escola Sem Partido nas legislações locais. Mas essas iniciativas vêm sendo derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma ilusão muito grande nisso, que é a crença de que educação é doutrinação. Educação é uma abertura para o mundo. Nesse sentido, a educação vai, de fato, colocar problemas no que a família ensinou. Você tiver uma família que tem uma religião determinada, a escola vai ensinar que outras religiões existem, existe inclusive o agnosticismo, o ateísmo. Então, o mundo é mais amplo do que a família acha, do que a religião acha, do que o bairro acha. Esse é o Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação no governo Dilma Rousseff, numa entrevista para o Nexo em 2016. A gente resgatou ela aqui porque o Janine Ribeiro, que hoje comanda a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, trata exatamente do papel da escola e da educação na vida das pessoas. Um conceito que passa por um processo de distorção muito grande no debate público. Uma distorção travestida de conservadorismo, mas que está muito mais ligada a um extremismo de direita reacionário. Educar é uma palavra que vem do latim ex, quer dizer de para fora, né? Mais ducere, que é conduzir, levar. Então, educar é sair de dentro para fora, é abrir-se para o mundo. É esse o sentido de educar. E eu acho muito bom você ter um espaço em que você tem substitutos do pai e da mãe, que são os professores, substitutos do irmão, que são os colegas, e aprende a lidar com eles, com amor, com raiva, imitando-os, distinguindo-se deles, às vezes até de maneira meio hostil, mas que vai fazendo um aprendizado de socialização muito grande. A administração da educação brasileira tem várias frentes. Na educação básica, o país conseguiu colocar muita gente na escola ao longo dos anos, mas nunca obteve avanços significativos na qualidade de ensino. Nas universidades também foram obtidas conquistas relevantes de inclusão a partir das políticas de cotas. Já nos 4 anos do Bolsonaro na presidência, houve críticas por causa de recorrentes cortes orçamentários, especialmente no ensino superior. Também houve ingerência na escolha de reitores universitários e cortes em agências de incentivo à pesquisa, como a CAPES e o CNPq. Na pandemia de Covid-19, segundo especialistas em educação, o governo federal fez pouco para amenizar os efeitos das quarentenas sobre os estudantes. Não houve, por exemplo, orientações e articulações para apoiar estados e municípios. No meio de tudo isso, Bolsonaro buscou expandir as escolas cívico-militares e regulamentar o homeschooling, modalidade de ensino em que os pais ficam responsáveis pela educação dos filhos, sem que as crianças precisem ir à escola.
O tema está no Congresso à espera de votação no Senado. Com o novo governo, que marca a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, foram tomadas algumas medidas para mitigar o abandono da CAPES e do CNPq, como reajustes de bolsas. O Ministério da Educação também começou a dar fim ao programa de escolas cívico-militares. Não vai ter mais incentivo federal, apesar de alguns estados falarem em manter o modelo, como é o caso de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro. Já o processo de implementação do novo ensino médio foi suspenso. Esse programa mudou a grade curricular das escolas a partir de uma legislação que foi sancionada no governo Michel Temer e começou a ser posta em prática no governo Bolsonaro. O tema está em debate agora e existem muitas dúvidas quanto ao que vem pela frente. Os termos professor doutrinador, escola sem partido, ideologia de gênero saíram da boca das autoridades máximas do país, mas ainda estão na agenda de parte dos grupos políticos extremistas. Bolsonaro ficou inelegível por abuso de poder durante sua tentativa de reeleição em 2022, mas as ideias que ele levou adiante continuam aí. Os escândalos que marcaram a área da educação nos anos recentes também não somem de uma hora para outra. Lula, por exemplo, ainda paga o que sobrou do orçamento secreto. E a composição no Congresso, com o Centrão, num acordo em vias de ser fechado, acende vários alertas no que se refere ao uso de dinheiro público, inclusive na educação. O Centrão, que comandou o FNDE no governo Bolsonaro, está de olho de novo nesse fundo bilionário. Os delírios foram embora do Ministério da Educação. Resta saber o que vai acontecer com os escândalos. O governo pensa em reeditar um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos no país, produtos como geladeira, máquina de lavar e televisão, em mais uma sinalização ao setor industrial. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, como tem se dado esse alinhamento do Lula com a indústria no novo mandato? Bom, o presidente falou ontem em possivelmente fazer um programa para facilitar a compra de eletrodomésticos como geladeiras, fogões, televisões, etc. Ele não deu muito detalhe e a gente ainda nem sabe se isso vai de fato acontecer, mas se for feito, deve ser algo na mesma linha do programa recente para baratear carros. Lembrando que esse tipo de incentivo para a compra de bens industrializados é uma coisa que o Lula já fez nos primeiros mandatos. Mas tem também outras coisas que mostram esse alinhamento do Lula com a indústria agora. O BNDES também anunciou um tempo atrás algumas linhas de financiamento para esse setor e até um plano de 4 anos para dar crédito para a inovação tecnológica da indústria. Fora que a reforma tributária, em que o governo tanto aposta, e que foi aprovada pela Câmara na semana passada, deve beneficiar também esse setor. Sem falar também que aquele discurso todo do Lula contra os juros altos é também um discurso de boa parte da indústria, que acaba sendo prejudicada pelas taxas altas. E, Marcelo, como isso difere do que foi feito nos primeiros mandatos do Lula? A gente está vendo a mesma receita de antes sendo usada para esse setor? Qual é o objetivo desse programa? Bom, eu ouvi alguns economistas para entender justamente o que tem de diferente. O Marco Rocha, professor da Unicamp, falou que essa política de subsídio para a compra de produtos industrializados é uma coisa mais pontual, que a gente ainda não tem medidas estruturantes para a indústria. Então, não dá tanto para saber. Mas ele disse que não acha que vai ser exatamente a mesma receita. Primeiro, porque agora existe uma preocupação muito maior com a questão ecológica. E segundo, porque politicamente o PT teria que arcar com um custo muito alto se fosse lá e só repetisse as mesmas coisas dos governos passados. A Roberta Muramatsu, professora do Mackenzie, também disse que ainda está cedo para a gente saber se realmente vai ser a mesma coisa, mas ela já vê com um pouco mais de desconfiança essa questão do tratamento dado para a indústria. Diz que o governo está apontando para um intervencionismo grande e que ela teme que o resultado seja aquele mesmo que a gente viu durante o governo Dilma. Já a Juliana Inhas, professora do INSPER, criticou esses subsídios. Ela falou que a indústria precisa de um plano para o aumento da produtividade e de tecnologia, mas que, por enquanto, o governo não apresentou nada nesse sentido, já que, na visão dela, esses subsídios têm poucos efeitos de longo prazo e são meros placebos. Então, é isso, tem muita coisa ainda em aberto sobre a questão da política industrial. Você pode ler o texto do Marcelo no nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente,
Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer a sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é a Luara Calvenic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando a nova coletânea de ensaios inéditos de Anne Carson. No livro Sobre Aquilo em que Eu Mais Penso, publicado pela editora 34, a escritora canadense transita pela prosa e pela poesia. Organizada por Danilo Ora e Sofia Nestrovski, que também a traduz, a obra reúne 11 ensaios de Carson inéditos no Brasil. Seu olhar investigativo e sensível aproxima figuras aparentemente distantes, como Homero e Elizabeth Bishop. Para assistir, o esperado documentário sobre a Xuxa. Com direção geral de Pedro Bial, o filme tem de tudo. Um reencontro tenso com a ex-empresária Marlene Matos, após 19 anos. Uma conversa sincera com Marcelo Ribeiro, autor do polêmico filme Amor, Estranho Amor, de 1982. Além de lembranças dos relacionamentos com Pelé e Senna, da carreira e um material de acervo exclusivo. Dividida em 5 episódios, a série, em cartaz no Globoplay, percorre toda a trajetória da apresentadora. Para aí, a dica são os tacos mexicanos autênticos que você encontra em São Paulo. O restaurante mexicano Metzi, considerado o 28º melhor restaurante da América Latina, de acordo com o 50 Best, agora tem uma opção mais amiga do bolso, a nova taqueria Atzi. Localizada no bairro da Vila Madalena, eles reproduzem as técnicas tradicionais de preparo das tortilhas feitas de milho crioulo e as vendem recheadas a partir de R$ 18. Entre os sabores, clássicos como ao pastor, que é porco e abacaxi, e o assada, contra filé e guacamole. Para gastar bem as suas horas destinadas às séries, a dica é Sou de Virgem, do cineasta Boots Riley. Quem assistiu ao filme Desculpe Te Incomodar, de 2018, já sabe que pode entrar nessa nova comédia esperando dar boas risadas, mas com um subtexto afiado de crítica racial e social. Na produção, Gerald Jerome, de Moonlight, vive um homem negro gigante que passa a explorar as dores e as delícias do mundo real. Disponível no Prime Video. Para ler, a história de um homem que descobre uma doença terminal aos 40 anos, ao mesmo tempo em que vê o país se esfacelar. É esse o ponto de partida de O Seu Terrível Abraço, novo livro de Tiago Ferro, publicado pela Todavia. Ele é também autor de O Pai da Menina Morta, pelo qual levou os prêmios São Paulo e Jabuti. O novo romance tem aspectos de ensaio, fabulação e comentário político, além de uma boa dose de ensaio pessoal. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir os nossos temas semanais, as nossas publicações e as dicas culturais. Até mais! Dos escândalos e delírios do bolsonarismo na área da educação, passando pelo plano do governo de reeditar incentivos para a compra de eletrodomésticos e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e Luara Calvianic e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo de tudo o que aconteceu de mais importante nos últimos dias. Até!